Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, uma ótima noite a todos vocês. É com imenso amor que estamos juntos mais uma vez aqui para darmos início ao nosso Evangelho do Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, estou junto com o Júnior e junto com a espiritualidade superior para fazermos então um Evangelho de amor e que seja um evangelho proveitoso para todos nós, tantos os encarnados quanto os desencarnados que nos escutam também. Que sejam proveitosos então a todos. E antes de qualquer coisa, gostaríamos muito de agradecer vocês pela companhia, pelo carinho de sempre, pelos comentários. É muito bom saber que estamos juntos nessa sintonia de amor, sintonia do bem. Então, aproveitamos também para agradecer à espiritualidade, a Deus, aos nossos amigos de luz, porque sem eles nada disso aconteceria. Também aproveitando, pedindo a eles que estejam junto conosco durante esse Evangelho, vibrando, nos inspirando, e que as pessoas que nos escutam possam também vibrar nessa mesma sintonia, formando então uma corrente do bem, fazendo com que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Vamos então agora acalmar nossos corações, pedindo que seja um evangelho de muita paz. Vamos então agora à nossa oração. Prece a Jesus. Senhor Jesus, pedimos que a tua luz afaste do nosso caminho as trevas que se projetam de nós mesmos. Que a tua inspiração nos guie nas decisões que devemos tomar para todos os nossos dias. Que nós não sejamos instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade nos ensine a ser melhor e que teu perdão nos incline à misericórdia para com os nossos semelhantes. Chico Xavier. Vamos então à nossa leitura. Antes, aliás, da nossa leitura, eu peço desculpas que eu não comentei sobre a água, fluidificada. Então, pedimos a vocês que deixem uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada no final do nosso Evangelho pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos acompanha há muito tempo. Então a gente pede que vocês deixem, quem não tiver uma garrafa pode ser um copinho d'água, não tem problema. A gente fala na garrafa ou uma jarra d'água, porque a gente vai tomando durante a nossa semana até o nosso próximo encontro. Tá ok? Então vamos lá, vamos à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna, então ela se torna mais fácil para a gente compreender. Mas quem não tiver esse aqui não tem problema, nos acompanhe pelo outro ou simplesmente nos escute. Lembrando que a Maria do Carmo, sempre com muito carinho, deixa ali o trecho que foi lido. Então, de antemão, a gente já agradece a Maria do Carmo, tá? Muito obrigada, então. Vamos agora, então, à nossa leitura. Estamos dando continuidade do capítulo 8. Agora, então, eu vou ler o capítulo 5 e o 6. Pecado por pensamento. Adultério.
É o item 5 e o 6, desculpem. Eu falei capítulo, né? O capítulo é o capítulo 8. Item 5. Aprenderam o que foi dito aos antigos. Não cometam adultério. Mas eu digo a vocês que todo aquele que tiver olhado para uma mulher, cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Item 6. A palavra adultério deve ser entendida aqui como um sentido mais abrangente e não apenas o sentido de quem trai seu esposo ou sua esposa. Jesus empregou-a muitas vezes para designar o mal, o pecado e todo qualquer mau pensamento, como por exemplo nesta passagem, porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, dentre esta geração adúltera e pecadora, eu também me envergonharei dele. Quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de meu Pai. Marcos capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque não deixa de ser um sinal de impureza. Olá, é um prazer estarmos reunidos novamente, né? Sempre é bom esse encontro, esse nosso evangelho. Eu vou dividir esse assunto em duas partes, tá? Nós vamos começar essa quinta e vamos estender isso até a quinta que vem, por isso que a Janete não terminou de ler, porque a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes muito importantes, né, definidos nesse texto. O primeiro detalhe, tá, é o pensamento. Jesus colocou o pensamento no mesmo nível de ação. Isso tem que estar gravado na mente de vocês. O pensamento está no mesmo nível de uma ação, de uma execução de algo. E ele ainda citou, não é só na questão, porque o assunto é adultério, né? A traição que pode acontecer, mas naquilo que o pensamento pode transformar. A ideia é bem simples. Então, essa quinta a gente vai tratar apenas do pensamento. Na quinta seguinte, né? Na próxima, a gente vai abordar com uma outra profundidade, com outro aspecto dessa parte de adultério. Mas vamos lá. O pensamento é tão importante, tá? Porque ele é a base de tudo na vida. Tudo começa num pensamento. A escolha da nossa profissão, o ato de nós querermos conquistar alguém para um relacionamento, a definição daquilo que a gente planeja para a nossa vida ocorre na nossa cabeça. Até para o lado do mal, né? Quando a gente quer alguma coisa, ela ocorre no pensamento e a gente vai amadurecendo aquilo e vai trabalhando aquilo. Nós não fizemos ideia da transformação que isso acontece no nosso corpo físico e no nosso perispírito e, por consequência, no nosso espírito. Então, quando a gente pensa coisas boas, automaticamente a gente vai organizando a nossa estrutura para aquilo. A pessoa que pensa em entrar para um esporte, tá? Para uma conquista de um esporte, ela começa a pensar já, eu vou ter que acordar cedo, eu vou ter que me disciplinar, eu vou ter que fazer o exercício, eu vou ter que insistir. Então o corpo dela vai se moldando para aquilo. O corpo dela resiste às tensões físicas para que ela consiga atingir aquilo que ela imaginou obter. É nesse nível que Jesus está levando essa conversa, esse pequeno texto. Então, trazendo isso para o adultério, né? Quando a gente que se vinculou a uma outra pessoa e tenta conquistar outra sem
se desvincular da primeira, nós estamos gerando dentro do nosso organismo, dentro do nosso perispírito, todo um preparo. E estamos traindo a confiança, traindo a sinceridade, traindo uma série de fatores, porque a gente precisa amadurecer dentro de nós toda uma ideia. Não estou falando de você olhar e admirar alguma coisa, não é essa a questão. A questão é você tenciona ter outra pessoa, concomitante com essa que você está. Isso vale para ambos os sexos, né? Porque no meu tempo, quando eu era mais novo lá, muito se falava que o homem tudo podia, né? Até muita coisa se baseia, por isso que eu não gosto de usar a palavra homem, nem a Janete, né? E sim seres humanos. Mas naquele tempo, tudo para o homem era possível e para a mulher já não. Era uma coisa de fim da história. E muitos relacionamentos eram arrumados, tanto que gerou muitos conflitos, né? Então, hoje em dia já não é mais assim, né? Pouco se ouve falar de casamentos organizados e, no caso, no presente, né, no atual momento, muitas pessoas conquistam e passam trabalho, né, dificuldades para poder se unir a uma outra pessoa, né? Respeitando todas as suas diferenças, aceitando as suas diferenças, amando as diferenças, porque existem diferenças, e assim ambos progredindo. São histórias. Muitas pessoas, é claro, que sofrem num relacionamento. Num relacionamento ele pode ser um relacionamento doentio. Nós temos relacionamento com pessoas, né, que não são casadas conosco, que é doentio. Mas por um certo critério de amizade, há amor nessa história, né? Uma amizade grande. E a gente tem essas pessoas, aceita as conversas delas e a gente acaba ficando doente. Então a gente pode sim ter cometido erros de casamento, a gente pode sim passar por fases no relacionamento, fases que fazem com que a gente sinta-se mal, assim como a gente pode sofrer influências de espíritos para que a gente gere uma situação de desequilíbrio numa família, de estrutura. Mas qualquer que seja o fator que haja influência sobre um casal, não estou falando de homem e mulher, sobre casais, né? Hoje é mais geral esse ponto de vista, né? Relacionamento a dois, né? Já gera uma circunstância conflitante quando você, estando com alguém, sente necessidade de ter outras pessoas. Aí você fica lá, não só observou alguém, admirou alguém, que é normal, você vai cruzar com pessoas e vai admirar essas pessoas, isso aí não é o problema. O problema é quando você deseja aquela pessoa, quando você quer, porque quer, sabe, você força a barra, ou então você é uma pessoa com um caráter muito fraco, né? Um caráter duvidoso. Todas essas questões, tá, influenciam justamente o conhecer a si mesmo. Dentre todas as missões que nós temos para cumprir, que não é só uma missão, né? Muita gente se questiona qual a minha missão no planeta Terra. Nós temos várias missões no planeta Terra. E a gente pode trabalhar com várias ao mesmo tempo. Mas a primeira dela é em relação a você. É você se conhecer. Você saber quem você é. E você identificar os seus pontos fracos e trabalhar neles para fortalecer. Todos nós viemos com pontos fracos. Todos nós viemos com tendências a corrigir, porque isso aqui é um planeta de provas e expiações. Quer dizer, além de conquistas que nós temos que fazer para poder ajudar na nossa evolução, nós temos resgates aí no meio. E às vezes se mistura isso tudo. Então nós temos várias missões. Missões conosco, cuidar do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito. Tá? Se manter sempre fortes. Nós temos missões com as pessoas que nos cercam, a nossa família próxima, família, esposa, marido, companheiro, namorado, relações, que é uma outra missão. Mas a gente tem que se conhecer, a gente primeiro tem que trabalhar bastante aquela nossa primeira missão de se conhecer. Para já não partir para uma coisa fraca, falsa.
tá? Indelével. Então, quando a gente conhece outra pessoa, a gente já está trabalhando na nossa segunda missão. Tá? Quando a gente sabe, quando a gente conhece os nossos valores, a gente faz isso não para ganhar pontos na evolução, mas sim porque nós mudamos. É disso que o Espiritismo trabalha o tempo todo, reflexão. Ninguém está livre de cometer erros. Ah, claro que não, nós cometemos erros o tempo todo. Agora, nós temos que aprender com os nossos erros, nós temos que arrumar essas coisas internas, mas cada um em si, para podermos atuar bem com relação a outros. Como é que a gente pode tratar bem outros se a gente não se cuida, se a gente não se ama, se a gente não se gosta, se a gente não se curte, se a gente não se admira, se a gente não agradece pelo que somos? Nós não somos perfeitos. Nós temos falhas, erros, nós temos uma série de coisas, uma série de fatores que influenciam a nossa vida. E nós temos que enfrentar esse mundo. Então, missões não é uma. Ah, qual é a minha missão de vida? Quais são as minhas missões de vida? São várias, em vários níveis. Mas a primeira seria entre você, cuidar de você. A segunda, eu posso dizer que é você com a relação da sua família, que é a sua comunidade mais próxima. É isso que você tem que pensar. Como é que você se cuida? Você também cuida do seu próximo. Entendeu? Isso influencia em respeito, em admiração, em consideração, porque nós todos somos criações de Deus, todos temos uma história. E muitas vezes a gente tem, sim, momentos na nossa vida que o nosso relacionamento pode acabar. E a gente pode reerguer esse casamento, a gente pode desatar esse casamento, a gente pode reestruturar este casamento, ele pode sim. Tanto que Jesus usa essa expressão porque ela é comum. Isso ficou registrado porque é comum a gente às vezes se entregar de uma certa maneira, sabe? Porque está fraco em nós alguma coisa. Em nós. Nós é que temos que fortalecer a nossa história, a nossa certeza, os nossos valores. Por isso que no Espiritismo se trata sobre valores. O tempo todo, reflexão e valores e ação. É o tempo todo assim. Tá? Então o pensamento é tão importante que é citado por Jesus. Porque tudo começa lá. Quando a gente vê um pensamento ruim se formando, a gente para, vê ali quais são os pontos ruins que nos afetam e vamos trabalhar neles. Sabe? Simples. A gente tem que ter. Nenhuma conquista se consegue sem ajuda. A gente recebe ajuda espiritual, ajuda material, ajuda física, ajuda de outros companheiros. E assim a gente vai moldando o nosso ideal, aquilo que nós desejamos. Então, nessa primeira parte do meu comentário sobre esse item, tá? A gente vai falar sobre esse pensamento. Em relação ao adultério, né? Ele se forma no pensamento, se constrói. Tem gente que, eu não levei a cabo aquilo, quer dizer, eu não executei aquilo. Mas são várias, né, reações e coisas que se relacionam. A outra pessoa também teria que estar interessada em você, porque senão já é um fator de crime, né, um assédio, uma imposição. Então, olha o leque, olha a gama de coisas que envolve qualquer ação que a gente possa assumir em relação a outras pessoas. Nós temos que aprender a lidar com a família que nós temos. Não é por acaso. É claro que se for tudo ruim, temos que repensar essa família. Temos que repensar. Eu quero agradar, mas meu marido é péssimo, meu companheiro é horrível. Ele faz coisas horríveis. Ele me maltrata, só um pouquinho. Aí já não está havendo uma relação doentia. Aí está havendo uma relação doentia. Me bate, a pessoa vive alcoolizada. Então nós temos N fatores para a gente poder pensar. Por isso que eu falei. Antes de qualquer coisa, a gente tem que se conhecer, trabalhar o nosso aspecto, saber quem eu sou. Que valor que eu dou para mim para aceitar tudo isso? Para aceitar essa dor, essa tortura. Entenderam?
Então são vários aspectos que abrangem o conceito de pensamento. Primeiro, vamos trabalhar nós por dentro, nos conhecermos. E vamos trabalhar a segunda missão, as pessoas que estão ao nosso redor, nossa família, que é o nosso conjunto social próximo. Se a gente tratar mal o conjunto social próximo nosso, como que nós vamos tratar os outros? Que não significam muita coisa pra gente. A gente pode até, que nem fala de perdoar aqui e socorrer uma outra pessoa lá, mas sabe, a gente tem uma distância, a gente vai trabalhando com isso, com aquilo, muitas coisas nos afetam, mas quem está no nosso próximo nos afeta. E nos afeta mesmo, diretamente. Uma palavra mal colocada, uma questão que nos ofenda, que nos machuque, que nos ponha para baixo, sabe? Vindo de uma pessoa próxima, atinge. Então a gente tem que se preparar, estar forte, sabe? Por isso que o Espiritismo trabalha valores. Quem constrói valores dentro de si, assim como faz as coisas sem pensar em um retorno, também recebe as bombas que vêm de fora sem se afetar por elas. Essa é a importância que eu estou falando, que a gente tem de se conhecer para poder se relacionar melhor com as pessoas que estão ao nosso redor. Ah, mas eu quero fazer isso, mas o meu marido, a minha esposa, o meu companheiro não quer. Bom, questão de repensar. A que ponto você consegue suportar uma situação dessas? A que ponto você vai deixar as coisas acontecer? Entenderam? Até quando? Até quando você vai se sentir assim desmerecido ou desmerecida? São vários os aspectos que abordam a nossa vida social, ok? Então, para esse primeiro comentário, para essa primeira parte, vamos dar valor ao pensamento e entender que ele é muito forte, que qualquer coisa que a gente faça começa no pensamento. Por isso que Jesus já se referiu ao pensamento, não ao fato em si já consumado, mas já começou no teu pensamento. Presta atenção no teu pensamento. Ah, mas o meu pensamento vive levando eu para o mal. Para! Observa o teu pensamento negativo. Veja o que está gerando aquilo. Trabalhe esse aspecto. Olha, eu vou precisar tratar com um médico isso. Ah, beleza. Nós temos psiquiatra, psicólogos, temos médicos mesmo para tratar isso, sabe? E poder se reorganizar para poder ter uma vida feliz. Com isso eu encerro. Semana que vem a gente termina essa parte e eu entro em outros aspectos, né? Para que a gente possa completar esse assunto. Vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares, que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento e que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas. Que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem,
o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a casa de todos seja iluminada e irradiada, com muita paz e harmonia, que os relacionamentos se firmem, é muito importante. Ninguém está livre de errar, né? Desde que haja um arrependimento sincero, desde que haja uma vontade muito grande de ambos de reconstruir e recomeçar. Olha, que Deus ilumine, que abençoe e que dê tudo certo. Que bom quando as coisas se fortalecem. Às vezes a gente tem que cair, né, para poder aprender a andar melhor, né, para poder conquistar novas etapas da nossa vida, né? Não existe aquela que às vezes morre o velho para ser um novo dentro de nós, o morrer e renascer o tempo todo. Não é pela vida do espírito ser infinita, né? Que é nós falamos, mas a nossa existência atual nesse corpo físico, ela é limitada, ela é finita. Terminou ali, né? Depois é só o espírito que continua com a mesma imagem, né? Até para uma próxima reencarnação. Então vamos aproveitar ao máximo essa nossa vida para poder fazer as coisas certas e corretas e ajustarmos, né? Tudo é uma questão de ajuste. A gente fica o tempo todo se ajustando para que tudo dê certo. E eu espero que tudo dê certo na vida de vocês, com muita paz, com muito amor, com muita bondade. Fiquem com a luz divina em vossos lares, fiquem com Deus. Semana que vem a gente se encontra e dá sequência a esse assunto. Que Deus abençoe a todos e até quinta-feira que vem. Um abraço a todos vocês, até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que tudo é expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br